pessoal, nós estamos aqui comigo, Rafael Rodrigues, com Pastor Rivaldi. Tudo bem, pessoal? o tema de hoje é o plano de salvação, né? Então, como nós falamos no vídeo passado, nós entraríamos com esse tema para complementar exatamente o assunto do vídeo passado. Só lembrando que no vídeo passado nós falamos sobre o pecado, como ele entrou na vida do homem, como ele se manifestou, e como ele nos separou de Deus, até mesmo chegando ao ponto de gerar uma morte, né? Morte espiritual. Ok? Então nós vamos começar a falar hoje de uma pequena história, né? Antes de chegarmos ali na questão do plano de salvação de Deus, queremos enfatizar um pouco mais ao pessoal de casa quantas vezes Deus tentou fazer esse resgate do ser humano, né? Então vocês que conhecem um pouquinho da palavra de Deus, por exemplo, vocês devem saber que após Adão, né, houve um bom tempo, né, os seres humanos foram se corrompendo, a humanidade já estava totalmente perdida, né, nos seus pecados. Então Deus ele olhou e estava decidido a acabar com tudo aquilo, e aí achou o tal do Noé, né? Um amiguinho. Isso, um amiguinho de Deus, que Deus olhou ali com um certo cuidado, com certa alegria para ele, e separou essa pessoa, não, Noé, tirou ele desse meio, desse povo ímpio, no caso. Então, pessoal, Deus acabou com todo aquele povo, né, vocês sabem a história do dilúvio, deixou aí, começou através de Noé e sua família, uma nova caminhada. Mas como o ser humano é ser humano, né, o pecado dentro dele, o ser humano se corrompeu novamente. Quando chegamos aí na idade da época de Abraão, você vai perceber, através, assim, se você olhar um pouquinho para a história, né, você vai ver que você já começava ali a época dos deuses egípcios, né? Então surgindo muitos deuses naquela época, ou seja, o ser humano se desviando do verdadeiro Deus. Novamente. E aí o que aconteceu? Deus vem, pega o tal de Abrão, né, que viria a ser Abraão, e separa, tira da sua parentela, né, mais ou menos, né, um rapazinho junto. Deus fala assim, saia do meio da tua parentela. E ele já começa errando. Ele já leva um parente junto. Levou o sobrinho Ló, e a gente vê ao longo da história o quanto de problema que o rapazinho trouxe para a vida dele. Mas enfim, Deus usa todas as coisas para nos ensinar, né? E ensinou muito a Abraão através da vida do sobrinho dele também. Que foi um fardinho, vamos dizer, não foi um sobrinho, foi um fardinho ali que ele levou durante um certo tempo, né? E através da vida de Abraão, Deus ele resolveu então não mais tirar, como fez com Noé, gerar um povo, gerar uma nova humanidade, mas gerar um novo povo, um povo separado, né, que viriam a ser os judeus mais para frente. E toda a história dos judeus, vocês sabem que eles foram parar no Egito, e aí vem um tal de Moisés, que Deus levantou para tirar esse povo do Egito, que já estava ali sofrendo como escravos. Então surge Moisés, tira esse povo do Egito, né? Exatamente. E aí, né, pastor, nós sabemos que não foi fácil para Deus aguentar aquele povo, né? O senhor sabe muito bem o quanto eles foram murmuradores, e vendo milagres o tempo todo, e murmurando o tempo todo. Não foi fácil para Deus, né? Mas ainda assim Deus teve misericórdia, criou leis para que esse povo pudesse seguir essas leis e pudesse ter um caminho. Mas não adiantou. Então, pastor, eu faço uma pergunta para você. Mediante toda essa história que nós falamos, Deus vem, tira o homem do pecado, tira o homem daquela vida corrompida, e o homem volta, e ele tira, ele volta, e separa um povo e dá leis, e o homem volta a cair. E toda a história do judaísmo que nós vimos depois das leis criadas, né, onde o homem cai e volta para Deus, cai e volta para Deus, cai e volta para Deus, ficava aquela sensação de que não tinha mais jeito, né? E eu queria que você explicasse para nós qual foi o plano de Deus mediante essa situação. Então, como você bem disse, o homem caía e se levantava, caía e se levantava. E
E isso tem muito a ver com o primeiro assunto que nós falamos. Quando o pecado está dentro do homem. Por mais que você apresente algo bom, o pecado ele acaba sendo maior do que o algo bom que está sendo oferecido. E isso a gente vê com esse povo. É como você vê um viciado. Ele apresenta para ele uma droga, que traz uma satisfação momentânea, e apresenta para ele uma família linda, com projeto e tal. Ele, apesar de achar a família bonita, todo o projeto, ele volta para a droga. É mais ou menos isso o que o pecado fazia nesse povo. Uma pergunta, pastor. A gente, nessa história, ela é baseada ali na antiguidade, né? Nós vimos ali, falamos de Adão, Noé, Moisés, nomes antigos. Parece que isso tudo ficou para trás. Realmente ficou para trás? Ou como é que está hoje? O mundão está hoje? A história daquele povo, na Bíblia, ficou para trás. Apesar que a gente lê todo dia, mas está lá atrás. Mas o povo está igual ou pior do que aquele povo. O que a gente pode perceber é que tem um evangelho sendo pregado de maneira deturpada, de maneira errônea, onde se enfatiza um milagre, se enfatiza uma bênção, se enfatiza uma cura, enfim, se enfatiza um bem comum para a sua vida, para o seu corpo ou para a sua família. Sim. Mas não se enfatiza aquilo que é a essência, que é Cristo. E se não se enfatiza o que é a essência, o povo começa a andar como aquele povo quando sai especificamente do Egito. Ele vê um milagre hoje na vida dele, amanhã ele vai passar por uma dificuldade, que as dificuldades são naturais, e o próprio Cristo, que é o nosso mestre, nos ensinou que neste mundo nós passaríamos por dificuldades. Mas nós deveríamos ter bom ânimo. Bom ânimo, é verdade. E o que a gente percebe é que, devido talvez a um evangelho mal explicado ou mal trabalhado, nós vemos pessoas murmuradoras, nós vemos pessoas que recebem um milagre hoje e sai da presença de Deus. Não vou nem dizer que sai da igreja, mas sai da presença de Deus. Certo. E é uma vida do vem e volta. Eu estou precisando de milagre, eu corro para uma igreja, eu corro para um pastor, eu corro para um padre, eu corro para um vidente, eu corro para algum lugar. Esse milagre veio, eu descanso e corro. Ou seja, nós percebemos nos dias de hoje que é igual ou maior o desleixo espiritual do povo. Um detalhe, hoje, com a presença do Espírito Santo, que nós vamos ver daqui a pouquinho, mas nós não conseguimos ainda perceber e enfatizar e trabalhar e se esforçar para adquirir o dono da bênção. E não somente a bênção. E é isso que nós estamos vendo hoje. Muita gente querendo bênção, mas pouquíssimas pessoas querendo ter intimidade, querendo ter relacionamento com o abençoador. Sem contar ainda, né, pastor, aquelas pessoas que perdidas, né, nesse turbilhão de coisas, né, ainda vão colocar um trigo de 4 folhas, vai usar uma ferradura ali como Deus, né? Existem pessoas colocando cristais no lugar de Deus, porque sente a falta de um relacionamento com Deus, sente a falta, mas é muito do que você falou, em busca de um bem, de algo diferente para a vida, acaba se apegando também a outras coisas, né? Exato, e nós percebemos que essa busca de deuses hoje é a mesma situação que aconteceu lá atrás. Você bem disse, um trevo, um cristal, e tudo isso nós percebemos por o quê? Que é ignorância bíblica. Se você vê o Evangelho de Cristo, você vai ver Jesus falando para Tomé, é melhor crer sem ver. E por essa falta de entendimento, por essa falta de busca, por essa falta de esforço em querer ter um relacionamento íntimo, as pessoas acabam caindo nas mazelas que esse mundo traz. Ou seja, nessas soluções provisórias
que a vida tem para nós. E eu fico imaginando o coração de Deus, né, pastor? Ao ver Deus sendo trocado por um cristal, por uma ferradura, por um trevo de 4 folhas, por um objeto que não se move, uma imagem que não se move. Eu fico imaginando a tristeza de Deus ao ver um povo buscando, talvez de uma forma errada, os seus deuses e andando por caminhos tortuosos. Mas ao mesmo tempo eu vejo o coração de Deus, o quanto ele é bom. Que apesar do povo se desviar, eis que Deus trouxe um plano de salvação, não é verdade, pastor? Trouxe. Deus trouxe um plano de salvação e ele, eu posso dizer que Deus, ele é aquele que jamais perdeu a sua esperança por mim e por você. Então nós percebemos, e esse plano está em João 3,16, né, que todos, eu acho que já muita gente conhece esse versículo, mas é um versículo que explicita o amor incondicional de Deus, explicita o quanto Ele quer a nossa salvação, não somente a nossa salvação, mas quanto Ele quer a nossa companhia do lado dele, né? Então João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Não é o amou o mundo, Ele amou o mundo de tal maneira, amou muito, e esse mundo somos nós, de tal maneira, que Ele pegou o seu filho, unigênito, aquele único filho, falou: filho, vai lá, porque eu ainda acredito nesse povo. Esse é o plano da salvação. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você que talvez não tenha essa compreensão, né? Quando Deus desce lá do alto, né? No caso o Filho de Deus, se faz carne, é submetido a todas as humilhações, né? Para você talvez que não tenha muito afinidade com a Bíblia, não conheça a Bíblia, eu convido você talvez a assistir o filme Paixão de Cristo, né, do Mel Gibson, para você dar só um pouquinho, olhar só um pouquinho o que Deus passou, ou que Jesus, nesse caso, o Deus encarnado, o Filho de Deus encarnado, passou, para que você tivesse hoje o direito de herdar a salvação de Deus, né? Acho que fica uma boa sugestão assim de filme, né, pastor? Uma ótima dica. É sofrimento puro, mas eu acho que é uma fagulha do que ele passou naqueles dias de sofrimento ali antes da morte. Exatamente. Mas partindo do princípio que o Filho de Deus ele deu a sua vida por nós, né? Então agora nós sabemos que existe um plano, que nós podemos ser salvos, mas eu acho que ainda o pessoal de casa deve estar pensando: tá, mas como que eu posso ser salvo? Deus morreu por mim, né? Jesus morreu por mim, mas como que eu me encaixo nessa salvação? Então, aí entra algo que nós batemos muito, que nós falamos muito, da dificuldade do crente, a dificuldade do ser humano, que é acreditar, que é o crer. Crer e acreditar passa pelo crivo da fé. Você não tem como acreditar se você não ter fé. Mas nós temos fé. Nós temos fé dentro de nós. O que é preciso é desenvolver essa fé. Ou melhor, é praticar essa fé. Nós temos que crer. Nós temos que olhar para Jesus e saber que Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso alvo. Senão não tem sentido nenhum você ser chamado de cristão. Você é chamado de cristão, mas você não segue os ensinamentos de Cristo. Você não vive Cristo. Você não leu nada sobre Cristo. Você não sabe a ideologia de Cristo. Consequentemente, você não vai acreditar em Cristo. E continua com a ferradura atrás da porta. Continua com a ferradura atrás da porta e fala assim: olha, apareceu um profeta. Mas não era bem um profeta, era um pensador. Era um homem inteligente, lá no passado, chamado Yeshua, chamado Jesus. É verdade. É verdade. E é uma situação assim terrível, né? Você vê a falta de crença. Quantas pessoas, infelizmente, dentro da igreja, perguntam se Jesus existiu mesmo.
E para você que tem dúvida, Jesus existiu tanto na Bíblia como pelos relatos dos seus apóstolos e dos seus discípulos, como historicamente, através de um historiador chamado Flávio Joséfos. Este homem relatou a passagem de Jesus, não tanto como a Bíblia nos fala, mas deixou um registro para nós. Então você que não sabia disso, apenas uma dica para vocês aí de que o Jesus Cristo existiu, né? E que aí, a partir daí, né, pastor, acreditar na ressurreição, acreditar nos milagres, é de fato um ato de fé, né, do cristão. Verdade. E olha, Jesus tem uma certa passagem bíblica que ele diz assim: eu não vim para trazer união, mas para trazer separação. Diante desse versículo, meu amado, minha amada, você que está assistindo a gente, eu quero te encorajar, sabe? Você na sua igreja, com seu líder, você ter ousadia de pedir estudo bíblico, sabe? De você querer se enturmar mais, se interessar mais pela causa cristã, sabe? Nós precisamos ter líderes realmente comprometidos em mostrar o que Cristo foi. Nós não precisamos de líderes que só querem pedir ou só querem trabalhar o bem comum de uma igreja, mas nós queremos que a igreja, nós, igreja, possamos ter um firme fundamento, que nós possamos passar por uma situação de adversidade com fé, com esperança, trabalhando, sem preguiça, encorajados, tudo na causa cristã, naquilo que Cristo nos ensina. E infelizmente, hoje há muito pouco estudo, há muito pouco, poucas pessoas falando de salvação. Poucas pessoas falando nessa necessidade de se aplanar a vida na presença de Cristo. Nós vemos hoje, infelizmente, um evangelho midiático, um evangelho de causas impossíveis sendo resolvidas no estalar de dedos, mas nós vemos pessoas cada vez mais despreparadas para encarar uma situação de dificuldade na vida. Então, querido, querida, Jesus é a causa, é a esperança da nossa salvação. A palavra diz que se nós crermos nele, verdadeiramente seremos salvos. Então Cristo é a nossa salvação. Poxa, se Cristo é a minha salvação, se Cristo é a sua salvação, por que eu vou ignorá-lo? Por que eu vou passar dias e dias sem querer, sem se interessar pelo meu mestre, pelo nosso mestre? É verdade. Eu acho que o dia deveria começar assim: bom dia, Espírito Santo, bom dia, meu Jesus lindo e querido. Mas o que a gente vê é uma tristeza, é uma descrença. São pessoas que têm uma bênção e depois já choram e murmuram. Por quê? Porque não tem essa raiz, esse embasamento que a Bíblia nos ensina que é necessário ter. Verdade. Também a Bíblia nos fala que com sua boca se confessares a Cristo e crer de todo o seu coração, este será salvo. Então, se você ainda não crê em Cristo, né, pastor? Tem essa busca, como foi dito aqui, tem esse interesse por Cristo, queira amar a Cristo. Eu tenho certeza que você, mulher ou homem, quando conhecer a sua namorada pela primeira vez, você procurou conhecê-la em todos os sentidos, você procurou dar o seu melhor. Então, sabedor de que Cristo é a sua esperança, sabedor de que você tem um Deus que o ama acima de todas as coisas, queira fazer também esse comprometimento com Deus, esse conhecer, esse doar um pouquinho da sua vida para Deus, para que somente assim, eu acredito que, querendo, correndo atrás, se interessando por Cristo, você pode de fato crer de todo o coração e sair confessando às outras pessoas quem Cristo é na sua vida. Eu acredito que somente dessa forma, pastor, a pessoa se interessando por Cristo, ela possa verdadeiramente chegar nesse nível de confiança e de fé. Exatamente. E isso passa pelo esforço. O esforço da oração. O esforço de você se expurgar um pouco das suas coisas, do seu mundo, dos seus afazeres e falar: não, agora eu quero o meu tempo com Cristo.
eu quero o meu tempo de oração, eu quero o meu devocional. Amados, 15 minutinhos de manhã, de joelhinho no chão, uma leitura de um versículo, ouvindo um louvor e falando com Deus, se arrependendo, pedindo para Cristo ser Cristo na sua vida, falando que você quer ser seguidor, que você quer praticar, exercendo essa busca incansável. É isso que vai fazer com que aquele muro que nós falamos no vídeo anterior, que ele venha abaixo. É isso que vai quebrar essas barreiras. No momento que nós conseguirmos atingir objetivos, o prazer vai ser tão maior por atingir objetivos, porque nós vamos estar dividindo os louros dessa forma. Entre eu e Cristo, entre eu e esse Espírito Santo que está agindo. Não é mais eu estou fazendo, eu estou vencendo. É eu com Cristo. Então é nós vencemos. Nós temos uma herança que nós vamos herdar e vamos pegar, que é a nossa vida eterna. Amém. Como? Através de Cristo. Através da crença que esse sacrifício da morte dele teve um objetivo. A minha e a sua salvação. Então, baseado nisso, podemos concluir que se verdadeiramente cremos em Cristo, estarmos em Cristo, então um dia estaremos ao lado do Pai. Com certeza. É buscar, acreditar, botar o joelho no chão, estudar Cristo e, acima de tudo, praticar Cristo. Isso é o caminho. Então, pessoal, vocês que têm alguma dúvida sobre esse tema, né? Nós temos o nosso e-mail, cristoemverdade@gmail.com. Como é que é? cristoemverdade@gmail.com. E o nosso canal? Cristo em Verdade. Muito bem. Então você pode estar nos mandando uma mensagem através desse e-mail para que possa tirar as suas dúvidas, né, sobre talvez o assunto do vídeo passado, sobre o assunto desse vídeo, né, e que nós possamos aí caminhar firmes na fé em Cristo, caminhar com Cristo, e se um de nós cairmos, outro irmão vem e tenta ajudar a levantar. Esse é o objetivo do Evangelho, esse é o objetivo de vivermos em união com Cristo e em união com os irmãos. Pastor, você gostaria de fazer uma oração, um pedido especial para esse pessoal que está nos assistindo? Amém. Eu quero orar pela sua vida agora, clamando a Deus para que Ele o capacite nessa busca a Ele. É até interessante e redundante uma oração para se conseguir achar Deus, mas às vezes as pessoas elas estão tão caídas e tão machucadas que elas não têm mais nem força sequer para falar Pai, para falar Senhor. Então eu quero que você nesse momento curva a sua cabeça e ouça essa oração. Querido Deus, nós te agradecemos por esse momento, por esse vídeo, pela verdade desse Evangelho, Pai. Esse canal que nós abrimos, Senhor, é um canal que não está buscando coisas pessoais, nós estamos buscando verdade em Cristo. Então, Pai, que a sua palavra chega a esse telespectador, a esse internauta, que ele possa se olhar para dentro de si e ver, Pai, aquilo que ele está pecando, aquilo que ele está precisando de mudança, Deus. Toca nesta vida, abençoa, quebra todas as maldições lançadas sobre esta vida, sobre esta família. E acima de tudo, Senhor, eu peço a Ti, ó Pai, que o Senhor mostre ao seu filho, à sua filha, o sacrifício que Cristo fez. A morte dele naquele madeiro, a humilhação que ele teve, com um só fim, a nossa salvação. Assim nós oramos, Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, convido vocês para assistir o nosso próximo vídeo. Esse nosso próximo vídeo nós vamos falar de nova criatura, né? Então, fica esse convite para vocês. Então, até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.